Olá, Fernando Figuinha, do Cardio Papers, começando a cobertura de mais um congresso aqui, Congresso Americano, American Heart Association. A gente vai começar com um trabalho bem interessante que foi apresentado hoje, que é o DAPA-EMI. Será que a gente pode usar dapagliflozina para pacientes pós-infarto agudo no miocárdio? Eles pegaram uma população pós-infarto que não tinham diabetes e que não tinha uma EC crônica sintomática e avaliaram se a dapagliflozina poderia ajudar em alguma coisa nesses pacientes. O desfecho primário incluía 7 possibilidades num desfecho hierárquico, ou seja, ele avaliaria por win ratio quem ganharia de dapagliflozina versus placebo, nessa hierarquia que seria morte cardiovascular, morte por qualquer causa, hospitalização por IC, infarto, incidência de FA ou flutter, nova diabetes, classe funcional por NIRA e perda de peso. Então eles avaliariam de forma hierárquica todos esses desfechos e avaliariam quanto cada um iria ganhar. Foram mais de 4 mil pacientes com uma idade média de 63 anos, a maioria era infarto com supra, a maioria era do sexo masculino e todos os pacientes eram da Suécia ou do Reino Unido. O que eles avaliaram? Eles avaliaram que quando a gente pegou esses 7 desfechos de forma hierárquica, a gente teve um win ratio de 1,34, ou seja, 34% mais vitórias no grupo dapagliflozina. E eles foram tirando cada um dos desfechos. Então, quando tirou o desfecho de perda de peso, continuou positivo. Quando tirou classe funcional por NIRA, continuou positivo. Mas quando foi avaliar só morte por qualquer causa, morte cardiovascular, IAM, FA, não houve diferença. O estudo foi neutro quando tentou avaliar de forma isolada todos esses quesitos. Por que será que aconteceu isso? Na verdade, era uma população que não era tão grave. Não tinha ninguém com diabetes e a maioria não tinha uma IC sintomática que necessitou de internação no último ano. Então eram pacientes que eram não eram tão graves quanto outros estudos que a gente teve com pacientes com infarto. O que muda para a gente agora? O resultado do DAPA-EMI não nos mostra uma nova indicação clássica de inibidor de SGLT2. Então a gente não deve usar de rotina para qualquer paciente pós-infarto. Mas mostrou que a droga é segura nesse cenário. Então o que a gente vai fazer na prática? Se o paciente tiver um infarto agudo no miocárdio e tiver uma outra indicação para usar a dapagliflozina, a gente poderia considerar utilizar. Então paciente que tem uma EC com fração de ejeção reduzida, paciente que tem uma doença renal crônica, paciente diabético, então a gente tem segurança para utilizar e deve utilizar por todos os benefícios que a gente conhece já nesse perfil de pacientes. Continue nos acompanhando, muita coisa legal por vir ainda no Congresso Americano do American Heart 2023.